Por que pessoas ruins têm mediunidade? Eu tenho percebido em alguns momentos lá no centro onde eu trabalho, o pessoal perguntando bastante sobre isso, até por conta dessas notícias, né, que saem aí, às vezes um ou outro abusando, né, da fé das pessoas, abusando da idoneidade das religiões, né? Ora é Umbanda, ora é Espiritismo, ora é Catolicismo. Aparecem muitas pessoas aí utilizando ou da mediunidade ou do dom mesmo que a pessoa tem da palavra mesmo para poder influenciar pessoas, né? E abusando realmente da inocência, da fé das pessoas e tudo mais. Então o pessoal sempre pergunta, Johnny, mas cara, por que mediunidade tem para todo mundo, né? E aí, recentemente, lendo num livro do Ramatiz, o Elucidações do Além, tem um assunto lá, tanto nas Elucidações quanto no mediunismo do Ramatiz, tem uma abordagem que eles falam sobre isso, então eu trouxe esse assunto aqui para a gente poder debater, e até para ficar claro, né, não parecer injusto, né, que nós tenhamos tantas pessoas, né, com mediunidade e que, na verdade, utilizam isso de forma negativa. Meu nome é Johnny, eu espero que você seja muito bem-vindo aqui no canal. Esse é o Papo de Corredor e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, para a gente começar, primeiramente é importante entender o que é a mediunidade, né? A mediunidade ela é inerente ao ser humano, então todos nós temos determinados níveis mediúnicos e ela existe necessariamente para que a gente possa utilizar desta faculdade para nos melhorarmos, e eu vou explicar como isso acontece, e para que a gente utilize também dela para ajudar os outros, né? Seja ela para transmutar uma energia, porque a mediunidade não está somente no processo de comunicação, né, de um espírito com um encarnado e existe alguém no meio. Não é só para psicografia, para conversar com uma entidade ou para que ela possa transmitir algum tipo de comunicação. A mediunidade também é muito utilizada para transmutação de energia, para doação, para puxada de energia, entre tantas outras coisas, que sempre beneficiam aquele que está fora do processo mediúnico. Então, se eu tenho um espírito aqui se comunicando, eu estou no meio do processo e estou beneficiando outra pessoa. Se eu estou dando um passe junto com uma entidade espiritual, eu estou recebendo, trocando e beneficiando uma outra pessoa. Então, é a forma da gente poder trabalhar e redimir as nossas muitas falhas que nós temos em outras encarnações, auxiliando outras pessoas, ajudando outras pessoas, se doando além do que aquilo do material que muitas vezes nós fomos apegados e por conta disso às vezes prejudicou muita gente e por aí vai. Aí são tantas histórias, né, que cada um tem a sua, cada um tem o seu processo, mas a faculdade mediúnica é uma ferramenta que é dada e utilizada, emprestada para nós, para que a gente possa vivenciar isso. Existe um outro aspecto da mediunidade, que esse é aquele de expansão para todo mundo, é aquela historinha do anjinho e o demônio falando no ouvido. A gente vem com muitas tendências guardadas dentro do nosso perispírito, de vivências passadas, de negatividade, de raiva, de violência, vícios, tantas outras coisas, egoísmo. Se nós temos essa predisposição já por conta de outras vidas, necessariamente a gente vai encarnar muito com dessas coisas, porque ela está impregnada no nosso perispírito. E é exatamente por este motivo que a gente encarna, para que a gente possa dissolver esta energia num ambiente mais denso, e aí quando a gente desencarnar daqui, se a gente conseguir ter uma vida mais reta, né, de retidão, a gente consegue desencarnar aliviado, com o nosso perispírito aliviado, porque deixamos essas cargas aqui. Só que não poderia ser tão fácil assim, né? A gente vem com esquecimento, a gente vem só com as emoções e a ação instintiva desses vícios passados, e a gente muitas vezes não sabe nem porquê, não consegue controlar, mas está aí e a gente sabe que é certo, que é errado, e a gente tem que vivenciar nesse mundo com o teu protetor muitas vezes ali falando, olha,
não faz isso, faz desse jeito, segue este caminho, te dá uma intuição, uma emoção, uma sensação do que é o certo e o errado. E aí tem lá do outro lado também uma energia negativa, que muitas vezes é um obsessor que quer que você desvie para que você não faça o seu processo kármico do jeito certo, porque se você calha pro lado negativo, entra nos vícios, entra na violência, entra em tudo aquilo que é negativo para você, ele te usa como uma bateria de energia para consumir a tua energia, e assim ele se alimenta e alimenta muitos dos espíritos que trabalham junto com eles. Então é sempre uma guerra, o espírito positivo tentando te ajudar a fazer depurar isso e o espírito negativo querendo te usar para que você alimente ele. Então fica sempre essa dualidade. Para que serve a mediunidade nesse aspecto? Cara, se você veio com um vício absurdo, teu corpo está pedindo isso, ainda tem alguém do teu lado aqui te fortalecendo para você entrar no seu vício e você consegue sair disso, essa é a energia que você gerou para transmutar, e aí você está transmutando essa energia e quando você sair você dissolveu ela. É dolorido, dói, é difícil a gente conseguir desapegar dessas coisas que são kármicas, porque elas estão encruadas dentro da nossa energia. Não é uma coisa assim, estralou o dedo, alguém deu um passe, baforou lá uma erva na sua cara e tá tudo certo, acabou o problema. Não é tão simples assim. Nós temos que tomar a decisão, nós temos que tomar a escolha, nós temos que fazer por onde merecer, né? Desgastar aquela energia, e tudo isso é muito difícil, muito dolorido. E aí vem a calhar justamente essa questão do negativo. Quando uma pessoa entra aqui, ela tem tendências para o lado negativismo, egoísmo, explorar as pessoas, enganar e fazer tantas outras coisas, ela pega uma ferramenta que é a mediunidade, que foi dada para ela como oportunidade dela fazer o bem, dela ajudar, dela se redimir por muitas coisas que ela já fez em outros momentos. Mas quando chega aqui, esse instinto que está dentro dela, às vezes até começa fazendo algo positivo, mas no meio do caminho cede a essa pressão negativa e a pessoa acaba seguindo outros caminhos. Para nós encarnados, muitas vezes que somos vítimas desses abusos, é ruim, é negativo, mas para essa pessoa foi a oportunidade que foi dada e ela, infelizmente, está acumulando ainda mais karmas e um momento futuro, provavelmente ela vai ter que vir em outras vidas com coisas muito mais densas, mais pesadas, para poder expurgar isso dentro da vivência dela. Para que vocês tenham ideia, eu tenho conhecimento de que usei não de mediunidade necessariamente, mas de influência, né, para prejudicar muitas pessoas e acabei, de alguma forma, prejudicando um grande número de pessoas e por conta disso eu, nesta encarnação, já vim recorrendo, né, o mal que fiz em muitas outras. Houve encarnações, por exemplo, que encarnei em estado vegetativo, não sabia o que era amor, o que era emoção, tive que ser cuidado uma vida inteira ali, uma existência inteira, para entender o que era dedicação, o que era amor. Depois vim encarnando em várias outras encarnações para que hoje cheguei aqui e hoje trabalho com a parte de espiritualidade. Conheço pessoas, por exemplo, que usaram e abusaram da mediunidade em outras vidas, entraram nessa vida para fazer o bem utilizando a mediunidade, mas bloqueados. São espíritos que têm capacidades mediúnicas muito fortes, mas estão bloqueados porque precisam aprender a valorizar e utilizar esta ferramenta com equilíbrio, da forma correta. Então cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu karma, mas a mediunidade necessariamente é uma ferramenta. Ela não é positiva nem negativa, ela é feita para utilizar para o positivo, mas a escolha é sempre nosso encarnado, e ninguém vai lá tirar a mediunidade ou colocar a mediunidade. É claro, né? Quando o abuso daquela mediunidade se torna algo muito prejudicial, algumas pessoas são retiradas da mediunidade dela, mas aí vai pela índole dela, ela pode forjar, ela pode fingir, tem o tal do animismo, né, que se fala muito, e tem tantas outras coisas que ela vai se associando com entidades que não são positivas, e aí muito provavelmente ela acaba utilizando dessa ferramenta, ou até mesmo sem a ferramenta, mas pelo
pelo aspecto de intuição mesmo, vai utilizando isso para o lado negativo e para benefício próprio. Então, faz parte esse questionamento, né, que as pessoas têm, não tem muito o que fazer, a encarnação está aqui para isso. Muito provavelmente nós mesmos, que às vezes nos questionamos sobre essas questões, já fomos o abusador, né, da fé das pessoas, já fomos aquela pessoa que tinha mediunidade e utilizou ela negativamente, e a gente vai evoluindo, vai desencarnando, vai encarnando, e todo mundo um dia vai chegar aí ao estado de Jesus, por exemplo, né? Tem uma entidade que eu gosto bastante, que é o Ramatiz, e ele fala sobre isso, ele fala todo anjo já foi homem e todo homem será um anjo, porque é o processo evolutivo e não tem como muito fugir disso. Pode levar centenas, milhares de anos, mas essa evolução vai acontecer porque é a lei de causa e efeito e a depuração vai acontecendo naturalmente. Faz parte, a gente não gosta, mas se você vê alguém, conhece alguém que entra por este caminho, oriente, é muito importante, porque apesar da pessoa fazer um benefício para ela, às vezes nessa vida, ganha dinheiro, passa pessoas para trás, ela está acumulando uma carga de energia tão densa que isso lá na frente vai se tornar algo muito pior para ela, numa encarnação muito pior, uma vivência muito pior, e às vezes não paga nessa vida, mas tem que lidar com isso em outras vidas. E é sempre importante lembrar, o karma não é um processo de pagas, ninguém tem dívidas, o que a gente assume são competências energéticas que a gente precisa diluir, porque senão a gente não consegue evoluir, né? Então, quando a gente chega lá, a gente estuda, a gente é doutrinado, pode demorar quantos anos forem, em algum momento a gente vai chegar num processo de elucidação. E quando a gente é elucidado, a consciência pesa. E aí, quando a consciência pesa, a gente quer redimir e a gente pede para o plano espiritual a oportunidade de fazer essa remissão. Muitas vezes a mediunidade é uma excelente ferramenta, mas se a gente vai perdendo esta oportunidade, às vezes a gente acaba pedindo coisas mais graves, mais pesadas para que a gente aprenda de alguma forma. Então faz parte, se vocês conhecem alguém que está neste caminho, oriente, é sempre muito importante a gente entender o que a gente está colhendo, né? Tem uma frase que fala aí que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E é real, a gente pode semear tudo aquilo que a gente quiser. A gente pode semear amor, a gente pode semear alegrias, a gente pode semear esperança, trabalho duro, né, e tantas outras coisas positivas. Ou a gente pode semear discórdia, raiva, brigas, passar as pessoas para trás, a gente pode semear o que a gente quiser, mas a gente vai ter que colher tudo que a gente semear, porque é a energia com a qual a gente está se alimentando, se carregando, se potencializando. Em algum momento a gente vai ter que lidar com essa energia. Faz parte, é um assunto curto, muito importante, é importante a gente entender, a gente precisa tomar cuidado com os nossos julgamentos, a gente tem que entender que às vezes aquela pessoa que a gente está vendo negativa hoje é igual o que nós fomos na encarnação passada, ou na retrasada, ou há 5, 10 encarnações atrás. Ele não é nada diferente daquilo que nós já fomos, né? Então, se a gente olhar com respeito, entendendo, não precisa aprovar aquilo que está sendo feito. É igual Jesus, né? Jesus vivia lá no meio dos ladrões, vivia no meio de pessoas que a sociedade em si não gostava, ele não apoiava aquelas pessoas, ele tentava orientar, mas ele não a excluía também. Então ele respeitava o momento que aquela pessoa estava indo, as plantações que aquela pessoa estava fazendo, tentava orientar, tentava ajudar o máximo que ele podia. Claro, ele era um dos maiores psicólogos da face da Terra, né? Então com certeza ele conseguia ajudar. Às vezes a gente não tem muita essa habilidade, mas a gente faz o nosso melhor, faz aquilo que nós podemos com o conhecimento que nós temos, e a gente vai tentando ajudar. A escolha de cada pessoa, cada um tem a sua responsabilidade e acumula energia que semear, tá bom? Esse assunto é mais curtinho, é prático, é simples, mas é legal para entender a necessidade e a importância da mediunidade. Nós temos mais vídeos aqui falando sobre isso de uma forma mais profunda. Se você tem mediunidade, se você acha que tem e precisa trabalhar isso, saiba que é uma ferramenta maravilhosa, igual um celular, né? A gente pode mandar mensagens positivas quanto a gente pode xingar alguém. O celular não é bom nem ruim, ele é só uma ferramenta para isso, e a mesma coisa acontece com a gente.
tá bom? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar este vídeo ou de curtir o vídeo, é muito importante que nós possamos potencializar este canal, né? Essas mensagens cheguem a mais pessoas. Faço um trabalho com muita responsabilidade, não significa que o que eu estou dizendo aqui está certo ou errado, são as experiências que eu tenho, são os estudos que eu faço. Eu espero pelo menos que um pouquinho eu possa ajudar a clarear, ou pelo menos que a gente possa debater e juntos a gente possa crescer, tá bom? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!